Olá, eu me chamo João Pedro e sou o autor do artigo Fé e Ciência, que tem por objetivo provar que a fé e a razão não são inimigas, não são contrárias umas à outra, mas pelo contrário, nas palavras do Papa São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, elas são como que duas asas de um pássaro. Precisa do equilíbrio das duas para que levante o voo. Eu vou abordar muitas coisas aqui. A vida dos cientistas teístas, como por exemplo Nicolau Copérnico, Gregor Mendel, o padre Georges Lemaitre, também citar Leonardo Garzoni, Benedetto Castelli, Isaac Newton, Alessandro Volta, Guglielmo Marconi, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur e tantos outros, Dr. Jérôme Lejeune, que foram grandes mentes e eram cristãos. E isso eu explorarei as suas invenções, tudo o que eles contribuíram para a ciência e também seu envolvimento com a fé. Também vou explanar o livro do Gênesis, o relato da criação e o relato do dilúvio, provando que nós viemos sim de um único homem, de uma única mulher, e que o dilúvio existiu. Provando isso então pela Eva mitocondrial, sequenciamento do DNA mitocondrial humano. E por fim, eu explanarei os milagres que a ciência não consegue explicar, como o milagre de Lantiano e também o milagre do manto de Guadalupe, e entre tantos outros, que eu poderia citar, como por exemplo o milagre do Sol de Fátima e o Santo Sudário de Turim. Porém, devido ao tempo, eu gostaria apenas então de explicar o milagre de Lanciano, que na minha visão é o mais estrondoso. No século VIII, o sacerdote, enquanto celebrava a missa, duvidou que Jesus estava presente no pão e no vinho, na hóstia consagrada e no cálice. Então, a hóstia se transformou em carne humana e o vinho em sangue humano. Nos anos 70, este milagre foi estudado pelo Dr. Odoardo Linoli, chefe de serviço dos Hospitais Reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia e de histologia patológica e de química e microscopia clínica, e também pelo professor Ruggero Bertelli, anatomista e professor de prestígio da Universidade de Siena no fim dos anos 60, tendo este presidido todas as conferências nacionais de anatomia na Itália nos anos de 66 até 71. E após uma análise desse laboratório, o parecer foi publicado em Quaderno Esclavo de Diagnóstica Clínica e de Laboratório em 1971, em Siena, e afirma ter sido um milagre sobrenatural. O que é que ocorreu neste milagre de Lantiano? A carne é humana, do tecido do miocárdio, de alguém que sofreu muito. O sangue é do tipo AB, que é o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Santo Sudário, que é o pano que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo no sepulcro antes da sua ressurreição. E o sangue, ao se coagular, ele se dividiu em 5 fragmentos, de formatos e tamanhos diferentes. E milagrosamente, quando pesam estes fragmentos, eles têm o mesmo peso, tanto juntos quanto separadamente. E a análise ainda demonstrou que depois de 1.200 anos do milagre, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído. E o sangue do milagre está claramente coagulado e petrificado. Em 73, uma comissão científica nomeada pela Organização Mundial da Saúde da ONU confirmou esta conclusão dos especialistas italianos. Em 76 foi publicado um resumo dos trabalhos dessa comissão, em que se declara o seguinte: a ciência, conhecedora de seus limites, se detém diante da impossibilidade de dar uma explicação para o prodigioso fato. Portanto, o objetivo deste trabalho, e conclui-se, portanto, que a fé não é inimiga da razão, a fé não é inimiga da ciência. Ser cristão não é cometer suicídio intelectual, mas muito pelo contrário. É possível, e aqui está sendo provado, conciliar os dois com muita tranquilidade. Muito obrigado.